taxa mensal, o pessoal está perguntando como é que funciona a taxa mensal. Não pode existir taxa mensal na advocacia, esse é outro erro, né? Não dá para existir taxa mensal na advocacia. O que nós podemos fazer é diferir os honorários. Como assim diferir os honorários? Nós temos um valor de precificação e essa precificação ela pode acontecer mensalmente. Por que não é taxa mensal? Porque quem pode cobrar taxas, gente, é o Estado, né? O Estado pode cobrar taxas e impostos. E pela OAB, a gente tem uma limitação que o cliente tem que saber o que ele está contratando. Então, a minha provocação para vocês é o seguinte: vocês precisam pensar no tempo do contrato. Então, assim, dá para a gente fazer uma precificação inicial, que é o chamado pro labore, e fazer uma contratação com um prazo. Essa contratação com um prazo, gente, ela vai te assegurar que a sua prestação de serviço só vai até aquele momento. E ela ainda vai te trazer a possibilidade de diferir esses honorários. Então, por exemplo, tem alunas da mentoria que elas fazem assim, eu cobro meio salário mínimo por mês pelos primeiros 2 anos. Ou eu cobro um valor de prolabore inicial, e aí quando o processo faz aniversário, eu cobro 24 prestações de X salário mínimo mensal. E aqui, gente, dá para vincular o salário mínimo, porque é bem existencial. Nós estamos falando também de crédito alimentar. Então, não é a indexação por salário mínimo de qualquer verba, ela é vedada. Entretanto, questões ali que são relacionadas a créditos alimentares, a gente pode fazer. E após 2 anos, a Fran pergunta, após 2 anos a gente senta com o cliente e vê. Primeiro, é um cliente que vale a pena a gente atender? Ou não, é um cliente que demanda, toda semana fica demandando. Ah, não, é um cliente ótimo. Recalcula a reta. Renova a contratação, renova os honorários, vê se é isso, se é aquilo, etc. Então, assim, a gente precisa pensar um pouco fora da caixa de entregar a petição para a pessoa, vocês entendem? Então, assim, a gente tem um ótimo ferramental à nossa disposição, gente, só que muitas vezes a gente acha que está fazendo uma coisa certa, a gente está fazendo uma coisa para empobrecer e não para levar a vantagem. O pessoal ali botou, clique aqui na aula 1 e assista a aula 1 agora mesmo, aula 1 liberada, os principais erros. Se você tem dúvida, se você está fazendo errado ou não está fazendo errado, eu super recomendo que assista a aula 1. Essa aula 1, gente, ela já é um desafiador de mindset e já começa a nos tirar fora da caixa. Então, para vocês que pediram, e obrigada, pessoal da equipe, para vocês que pediram, por favor, presta atenção. E o pessoal da internet que está começando na internet, tem um erro ali, que é um erro relacionado à internet. Eu quero que vocês prestem atenção se vocês estão fazendo certo, se vocês estão fazendo errado. Por quê? Porque às vezes a gente quer começar, e eu vou dizer, começar é sempre muito melhor do que não começar, tá bem? Só que se você começar bêbado, perdido, olhando para os lados, você não vai chegar onde quer, você vai chegar a qualquer lugar. Eu sempre me lembro, tem uma metáfora, né? Se a gente entra numa estação de trem e a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente olha para todos aqueles trens e a gente não sabe qual que a gente tem que pegar, porque a gente não sabe nem procurar o trem correto. E a internet é mais ou menos isso. A internet, ela é uma grande estação de trem. E a gente precisa saber onde a gente quer chegar, porque se a gente vai a Paris, é um trem, se a gente vai a Roma, é outro, se a gente vai aqui para Caçapava do Sul, nem tem trem, mas a gente pega um ônibus ou uma rodoviária, né? Ou até mesmo um aeroporto. Se a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente sabe onde procurar. E a internet, qual é o problema? Começar a falar para qualquer pessoa e para ir para qualquer lugar. Quando eu me coloco no lugar de falar para qualquer pessoa e para ir para qualquer lugar, qualquer pessoa vai vir até mim. E aí vai me dar mais trabalho. Tem uma aluna da mentoria que está muito irritada com isso, de responder aquele monte de mensagem.
aquele monte de mensagem que chega perguntando como é que é, se tem uma dúvida jurídica, quer contar a história do tio, da mãe, da avó. Então, assim, muito cuidado, gente, com essa coisa da internet. Às vezes a gente vai estar gastando um tempo que é precioso de estar captando, de estar, na verdade, encontrando o cliente correto só com uma estratégia ruim via internet. Então, assim, quando eu afirmo assim que existe um passo a passo pelos quais as coisas acontecem